Olá, leitores! Eu sou a Isabela, do Livro Após o Outro, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, vim trazer pra vocês a resenha de uma antologia que me deixou assim um pouco assustada, mas muito curiosa, que é a antologia Os Arquivos do Padre Miguel, que foi organizada pela Geana Krause. É uma antologia da editora Sina e eu amo as antologias dessa editora porque são simplesmente incríveis. Essa é uma antologia que vai se passar na década de 90, alguns contos são mais atuais, outros são dessa década, porque vão ter aí os arquivos do Padre Miguel. É um padre que compilou muitos arquivos de histórias que ele ouviu, de casos que ele ajudou na década de 90. Então, em muitos contos vai ser realmente como um relato do Padre Miguel, ou vai ser algo que ele ouviu, de algo que um fiel veio até ele para contar. Eu vou falar um pouquinho sobre cada conto para vocês, mas claramente não dá para falar muito sobre cada conto, porque senão eu vou acabar falando o que é o conto, vocês vão entender o conto. Mas os contos são muito bons. Alguns são mais leves, outros já são mais pesados. Mas todos são muito bons e o conto final, assim, me deixou muito curiosa. O primeiro conto, ele se chama Objetos Peculiares, que é justamente da autora organizadora dessa antologia. É um conto, assim, um pouquinho mais longo, acho que é um dos mais longos do livro, mas é um conto que deixa, assim, sabe, aquele mistério, aquele suspense sobre um objeto misterioso numa loja que vende antiguidades, sabe? Então lá tem muitos objetos, muitas coisas e claramente que muitas vezes ele acaba encontrando objetos misteriosos. Então chega lá uma águia até os meninos que cuidam da loja, que herdaram a loja do seu pai. E esse objeto tem ali uma história meio sangrenta. E o Padre Miguel, ele na verdade ajuda um dos irmãos ali a cuidar da situação com esse objeto. Então ele acaba registrando todo o caso nos seus arquivos. O terceiro conto é Faixa número 3, Conto Invertido, da Gabriela Leão. É um conto, meus queridos, que fala em uma coisa que a gente já ouviu muito. Eu, pelo menos, já ouvi, não sei você, de que um certo artista aí, se você tocar o CD dele invertido, vai ser algo aí do mal. Pois é um conto que tem isso. Eu achei isso muito legal, porque como eu disse, eu já ouvi muitas histórias sobre isso, já passou na televisão, eu acho que é algo que a maioria dos brasileiros já sabe. Então eu achei bem interessante esse conto, trazer um pouco dessa coisa que todos nós já vimos, mas não sabemos do resultado, né? Enfim, achei bem interessante esse conto, bem assustador. Eu confesso que muitos contos eu não consegui ler à noite, gente. Mesmo com o conto tendo poucas páginas, né? Porque o conto ele não tem ali mais do que 30 páginas. Nesses daqui ele tem até, alguns tem tipo 4, 5 páginas. Mas ainda assim me deixou muito intrigada pela história, sabe? Eu queria realmente saber mais sobre a história. Fiquei ali muito presa com os personagens e com aquela pequena cena. O segundo conto se chama A Noite Mais Escura, do S. Guerra. É um conto que vai ter a descrição de áudio. Eu achei muito interessante, mas ele acaba sendo um pouco mais leve que o conto anterior. Tem alguns contos que, tipo assim, eles realmente trazem muito medo, eles realmente pegam muito você, sabe? Trazem muito mais a parte sobrenatural da coisa e tudo mais. E outros já são mais leves, assim, porque parece que eles não são tão sangrentos. Mas eu achei interessante esse conto porque ele traz aí um questionamento no final dele, sabe? Que é um questionamento bem interessante. Eu achei ele um conto bem interessante. O terceiro conto é Olhos no Retrovisor, do autor Marcus Emerly. Esse conto, até no final, o autor conta que é baseado numa lenda aí. Eu achei bem interessante esse conto. Eu gosto bastante quando é baseado em alguma lenda, porque nós conseguimos similar coisas da lenda e coisas ali da história. E é um conto que deixa aquele suspense no ar, sabe? Que envolve aí uma estrada e um fantasma. E deixa aquele suspense no ar de tipo, o que será que realmente aconteceu? A Fera, da Letícia Mendes, na verdade, me surpreendeu, porque ele não é tão assustador. Ele tem essa fera, né? E já na ilustração ali no começo, eu já pensei que era uma fera assustadora, cruel, brutal. Isso que eu acho muito legal desse livro é que já na ilustração você já tem ali meio que uma primeira impressão do que vai ser o conto. Então eu já esperei assim uma fera brutal, fosse cometer muitos homicídios brutais e muito sangue e tudo mais. E conforme o conto foi assim se desenrolando, tinha todo aquele mistério sobre a fera que foi se desenrolando ali ao longo da história, em que o Padre Miguel foi realmente investigando tudo aquilo. E eu achei bem interessante porque eu fiquei surpresa com a fera e com toda ali a desenvoltura da trama. Mesmo com poucas páginas, eu gostei muito desse conto. O próximo conto eu tava bem ansiosa pra ler, porque é de um autor que eu já li alguns livros dele, que é Aguinaldo Alves. Eu já li alguns livros deles, mas eu nunca tinha visto a escrita dele num suspense, então eu tava bem curiosa pra saber como que ele ia escrever a história.
E o conto dele é chamado As Bonecas Gêmeas. E eu fiquei curiosa, né? Porque nós temos aí algumas histórias famosas de bonecas sobrenaturais, demoniadas. Então eu tava bem curiosa sobre esse conto, como que o autor desenrolar. E foi um conto, assim, bem sucinto, mas que dá aquele medo dessas bonecas, viu? Eu achei legal porque tem ali meio que um presente e um passado, então esse conto ele acaba contando um pouco sobre as bonecas e conta uma situação aí do presente, então eu achei isso bem interessante, a gente saber mais sobre as bonecas e ter ali uma situação do presente de dar aquele medo. O Confessionário, do James Gallagher Jr., foi um conto que eu achei muito interessante porque ele tem uma história assim sucinta, mas é algo que dá abertura a algo muito maior. E aí fica aquele mistério de toda essa abertura que deu no conto, enfim, achei muito, muito interessante esse conto e envolve diretamente o padre. Noites Cariocas, do Marco Antônio, acaba sendo um conto mais simples, não tem todo aquele terror, toda aquela brutalidade, mas ainda assim um conto bem interessante, que trouxe aí um certo mistério, um certo suspense, mas que eu gostei bastante, sabe? Tipo, é um outro lado da coisa. Enfim, é bem interessante esse conto. Me surpreende bastante. As Crianças Choram, do P. César. Como vocês já viram, né, envolve com crianças. Eu acho que, tipo, histórias são de suspense que envolvem crianças, dá um pouco de medo, né? E essa não foi diferente, e inclusive envolve um quadro, então, assim, dá, acho que mais medo ainda. Mas eu achei um conto bem interessante, com toda a desenvoltura ali, com todas as pistas que o autor foi dando, sabe, ao longo do conto, assim, e foi desenvolvendo toda a trama. Eu achei muito, muito, muito interessante e me deu muito medo também. A Folia dos Bate-Bolas, do Dr. Rodrigo Ortiz Vignolo, tem envolvimento com carnaval e eu não conhecia os bate-bolas, então eu achei bem interessante porque foi explicando ali um pouco sobre essas fantasias, sobre essas pessoas que se vestiam assim, que tem um envolvimento também com escravos, né? Na época que eles queriam comemorar carnaval e não podiam, enfim. Então eu achei bem interessante todo esse embasamento em uma coisa real e dessa teoria ali mais sobrenatural sobre eles. E é um conto que envolve diretamente o Padre Miguel, então é um conto bem interessante. Eu acho que quando a gente era criança, a gente sempre ouvia, né, algo do tipo assim, ah, se você não fazer tal coisa, o Homem do Saco vai vir aqui te pegar, né? Pois é, esse é o conto do Homem do Saco. É um conto bem assustador, viu? Então esse conto, O Homem do Saco, do Dr. Carlos Almeida Jr., é um conto que me deixou muito intrigada na trama, assim, porque é um conto que também envolve diretamente o Padre Miguel. E nós vemos ele em ação, ali tentando resolver esse caso, tentando solucionar. Então, eu realmente fiquei presa ali, tentando pensar em teorias ali pra achar essa pessoa, achar esse homem que tava capturando, sequestrando crianças e por que ele tava fazendo isso e tudo mais. E foi um conto que me surpreendeu e eu achei muito interessante justamente esse envolvimento, né, com essas coisas que a gente já ouve há muito tempo, né. Eu pelo menos ouvi. O Vestido Vermelho, do Denilson Mota, é um conto também que tem participação direta do Padre Miguel. E é um conto que me deixou ali um pouco de medo, porque envolve um vestido ali que não vai ser muito bom ali não, vai trazer algumas coisas meio demoníacas. Mas é um conto bem interessante, bem eletrizante, eu fiquei totalmente presa ali na desenvoltura da trama, na desenvoltura dos acontecimentos e do Padre Miguel tentando solucionar e tudo mais. Foi um conto que me deixou muito intrigada e eu gostei bastante. E deixou um pouco de medo também. O conto, eu vou ter que ler o nome porque é um nome meio comprido, gente. A Garota da Curva e O Mistério da Kombi dos 11, do autor Jonathan Henrique. É um daqueles contos que eu disse pra vocês que é um conto assim mais simples, que não é tão tenebroso, não tem aquela brutalidade, mas ainda assim dá aquele mistério, sabe? Eu achei muito interessante porque tem toda uma teoria, sabe? O autor ele realmente constrói ali uma teoria pra explicar o porquê de ficar todo esse suspense, entende? Então, achei bem interessante essa teoria, eu acho que é uma teoria que todo mundo tem aí, que envolve números ímpares, enfim. O Espelho da Blood Mary, A Bruxa, da autora Luísa Novaes, é um conto que me deixou ali um pouco de medo, porque envolve, né, aquela famosa lenda do espelho, que você diz, né, o nome de certa coisa e 3 vezes e algo acontece. É algo que eu acho que vários filmes já reverenciaram, enfim, é algo bem conhecido. E então, nesse conto, a gente vê ali uma interação com isso. E eu gostei bastante como o conto foi desenvolvendo, como a autora ela foi colocando cada detalhe, foi, sabe, se montando realmente a trama. E é um conto que não envolve diretamente o Padre Miguel, envolve os arquivos dele, então eu achei bem interessante de ter essa participação dos arquivos do Padre Miguel e como isso ajudou na trama toda. E essa antologia não podia terminar de uma forma mais incrível do que com o conto Oração do autor Raul Dias. Esse é um conto que, assim, não tem tanta brutalidade, ele não tem nada tão grandioso, mas
ele também dá uma abertura muito grande pra uma história, assim, pra uma coisa maior, que eu fiquei muito curiosa, sabia? Eu leria, tipo, o que aconteceu depois. Foi algo que me deixou muito curiosa, e eu gostei bastante de como foi desenrolando toda a trama e deixando aquele mistério, sabe, pro leitor, assim, tentar descobrir o que estava acontecendo, tentar ver se ele conseguia desvendar, sabe, aquele mistério, e ainda no final deixar toda aquela coisa de, tipo, tem muita coisa pra acontecer ainda. Então, a antologia dos arquivos do Padre Miguel é uma antologia incrível, com contos bem assustadores aí, pra deixar você com medo, pra deixar aquele suspense no ar. É uma leitura super, super rápida. Essa edição está incrível, lindíssima, com as ilustrações que já causam ali uma expectativa no conto antes de você ler o conto. E essa antologia, ela está disponível pelo Kindle Unlimited. Então, aqui na descrição vai estar o link para vocês pro e-book no Kindle Unlimited e também pro livro físico, porque essa edição aqui está maravilhosa. Então vai aqui na descrição, adiciona o livro na sua wishlist, pega no Kindle Unlimited e vai ler esses contos. Não esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir o vídeo e dizer aí nos comentários qual é o seu livro ou a sua história de suspense ali favorita. Eu confesso que eu não leio muito gênero, mas esse livro aqui foi uma bela surpresa, adorei os contos. É isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.